Fala investidora, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. E eu preparei aqui um slide para a gente comentar um pouco sobre como foi o resultado da Raizen. Aqui eu vou tentar dividir em três grandes temas. Primeiro, falar um pouco sobre os macro resultados, especificar depois um pouco de como cada segmento mais importante para dentro da empresa teve ali o seu impacto, a sua melhora ou a sua piora. E no final, nós vamos fazer aqui alguns comentários a respeito do que eu projeto para o futuro dessa empresa. Portanto, esse vídeo está imperdível, fica aqui comigo, porque já vamos começar a falar aqui dos resultados deste trimestre que saiu aqui para gente, tá bom? A receita líquida teve um aumento significativo, né, de 18%. O EBITDA, que aqui sim o pessoal vai bater muito, caiu 29% em relação ao primeiro trimestre. Quando você vê a geração de caixa, sim, foi positiva. Claro, quando você compara, porém, com o trimestre anterior, você pode perceber uma queda de 50% na geração de caixa, o que pode ser também um indicativo de que a empresa está começando com muito mais força todos os seus investimentos. Como que eu sei que a empresa está forte nos investimentos? Eu posso enxergar isso através do seguinte indicador. A alavancagem da empresa cresceu um pouco. Por quê? Na medida que você faz investimentos, que você vai captando dívida, que você vai colocando todos os projetos para dentro da empresa e vai esperando maturar tudo isso aqui, você vai sim alavancando mais e mais. Como que você calcula essa alavancagem, né? E aí eles já trazem aqui para gente. Você pega a dívida líquida da empresa e você divide pelo EBIT. Claro, a dívida líquida, nós vamos ver, ela aumentou um pouco. Agora, quando você vê um EBITDA quase 30% inferior, e você tem isso aqui no denominador, a sua relação de alavancagem tem essas oscilações, só que eu prefiro muito mais olhar para o quanto que a dívida cresceu do que ficar comparando EBITDA de trimestres isolados, porque isso não me diz muita coisa. Eu gosto de enxergar um pouco mais distante e enxergar um pouco mais do filme da empresa, tá bom? Agora, outra coisa que foi boa aqui dentro, né? Pensando numa receita líquida maior, o seu lucro líquido veio 59% maior. Portanto, lucro líquido no bolso é ou poderia ser um sinal de dividendos dessa empresa no futuro. E pensando aqui que a Raizen é uma das grandes geradoras de caixa e que a Cosan, que é uma das suas controladoras, precisa de dinheiro, é muito provável que nós tenhamos um anúncio de dividendos assim que a empresa aqui terminar de ajustar as suas questões de balanço e demonstração de resultado, tá bom? Seguindo aqui, eu acho que aqui a gente começa a mostrar um pouco do comparativo de um momento para o outro, mas eu tenho poucas observações aqui que eu acredito que vale a pena a gente sempre comparar, tá bom? Primeira coisa, eu quero que vocês olhem o ROI desta empresa, que ficou em 13%, uma queda de 6% em relação ao período aqui comparável, o primeiro trimestre que eles colocam aqui, de abril a junho de 2023 e 2024, que é a safra 23-24 e agora a safra 24-25, tá bom? Qual que é o ponto, né? Eu quero que vocês não caiam numa pegadinha que eu sei que o mercado vai fazer, que é olhar para esse ROI e falar, nossa, caiu aqui 6% em relação. Por quê? Porque o ROI ele é composto pelo patrimônio líquido. E à medida que muitos investimentos estão vindo para dentro da empresa, só que esses investimentos não estão trazendo boa parte do resultado que eles poderiam trazer, você tem uma questão de lucro menor aqui em cima e você tem um patrimônio líquido muito maior. Então essa relação acaba prejudicando um pouco, tá bom? Eu te falei que todo o investimento que está sendo feito também tem aumentado a alavancagem da empresa. Só que eu quero trazer para você um indicador que eu aposto que ninguém vai falar aqui no YouTube, apesar de ser uma coisa muito boa para a empresa. Eu vou falar para vocês aqui do prazo médio ponderado do endividamento, que estava em 3,7 anos e agora estamos aqui em 6 anos. Por que isso é bom, André? Bem, nada melhor do que um gráfico para mostrar. Esse aqui é o gráfico do cronograma de dívidas. O que acontece? Aquele prazo médio ponderado, ele vai ver em que momento aqui de toda essa dívida da empresa ela vai ter que fazer o maior dispêndio de caixa. E ela estima que mais ou menos aqui nesse período, ela vai ter a maior parte das suas dívidas vencendo, como de fato a gente pode ver. E claro, tem muita coisa depois de 2032, 2033, então eu não teria muito problema. O que eu olharia hoje, né? Para essa questão da disponibilidade que a empresa tem. Ela tem em caixa para fazer frente aqui a boa parte dos investimentos que ela precisa. Tanto é que em relação aqui a 24, 25, que é o momento safra que nós estamos olhando, ela tem caixa suficiente para fazer frente a todas as dívidas aqui que ela tem. E claro, eu vou falar ainda de fluxo de caixa com vocês, então vamos lá, fica comigo porque essa aqui foi a parte inicial. Eu já falei para você, portanto,
um pouco dos resultados da empresa, que ela teve uma receita líquida melhor, que ela teve um lucro líquido bom, ela teve uma queda no EBITDA mais justificável por algumas questões que eles consideram aqui não recorrentes, e mostrei para vocês que a alavancagem subiu, muito por conta do EBITDA ter caído, e também te mostrei um pouco do cronograma de pagamento das dívidas. Portanto, até aqui você com certeza já poderia deixar o joinha, porque todo esse conteúdo eu aposto que é fundamental para você continuar investindo na empresa ou até mesmo fazer análises mais completas a respeito da raiz, tá bom? Então, vamos seguir aqui no resultado, né? Eu quero falar para vocês de algumas das frentes que a Raizen tem, que é etanol de segunda geração, e aqui nós temos alguns pontos que sim valem a gente destacar. A primeira delas é a operação dessa planta 2, houve nenhuma intercorrência, comprovando eficácia da tecnologia. As plantas 3 e 4 com programação para comissionamento até o final do ano safra, ou seja, aqui a gente precisa ficar de olho para ver se até o final deste ano nós vamos conseguir ter todo esse projeto das plantas 3 e 4 de pé para que eles comecem a trazer resultado. Portanto, lembra aquilo que eu te falei? Que quando você vai olhar o ROI da empresa, você pega basicamente o lucro líquido e você divide aqui pelo patrimônio líquido. O patrimônio líquido, sim, ele vai considerar esses investimentos das plantas 3 e 4, que por sua vez não estão trazendo resultado positivo para dentro do lucro líquido. Portanto, eu quero ver todos esses projetos maturando para que lá na frente eu consiga enxergar se a rentabilidade da empresa está sendo de acordo com aquilo que eu projetei ou não, tá bom? Só para você saber, né, estamos falando aqui das plantas Costa Pinto, Bonfim, tem as plantas 3 a 9 que ainda estão em andamento, em fase de projeto. Aqui eu já fiz algumas ponderações com vocês a respeito dessas plantas que estão sendo postas em construção. Muitos desses projetos têm início programado para mais ou menos ali 2027, 2028. Portanto, nós temos um bom prazo ainda pela frente para esperar que esses projetos fiquem de pé, para esperar que esses projetos comecem a trazer resultado, para você ter aquele ramp-up que é você iniciar a produção, entender como é que a máquina funciona, entender como é que a logística vai ser feita, e então você ter o melhor resultado daquele equipamento, daquela planta que você colocou de pé. Portanto, hoje, a minha visão bastante clara é que a Raizen é sim um baita de um investimento pensando no futuro. Só que aí você, como investidor, vai ter que escolher ter um resultado agora ou aguardar esse resultado lá na frente. E claro, vai depender aqui da sua carteira, da sua compreensão e outras tantas coisas, e sempre por isso vale a pena você se inscrever aqui no canal, porque eu vou continuar acompanhando uma das empresas que eu mais gosto, que é a Raizen, tá bom? Vamos lá. Seguindo aqui na produtividade agrícola, falamos de 31 milhões de toneladas que foram moídas. Eles tiveram uma produtividade agrícola razoável aqui e eles trazem aqui alguns itens que valem a pena a gente dar uma olhada. O primeiro deles é que no início de ano safra já começa a demonstrar a materialização dos investimentos realizados em ativos biológicos. Maravilha! Então já vemos aqui que alguns dos projetos que eles estavam querendo pôr de pé já estão dando resultado. Além disso, maior disponibilidade de cana, ritmo acelerado de produção e antecipação do início da moagem, dado o clima favorável. Opa, maravilha! Nós tivemos aqui um início antecipado da moagem por conta que o clima ajudou. É um efeito, vamos dizer assim, que é possível a gente medir, que é possível da gente talvez utilizar a nosso favor? Não, mas já que ele veio para o benefício da empresa, maravilha, utilizamos disso. No relação aqui de açúcar, você vai ver que houve uma queda, tá bom? Uma queda de 18% na comparação anual. Só que nós vamos ver o porquê, tá bom? Porque tem uma justificativa muito boa para essa queda aqui. Portanto, se você leu só isso aqui e ficou assustado, errado. Você tem que ler todo o documento para você ter então uma compreensão melhor sobre a empresa, tá bom? Vamos lá. Em relação, e aí aqui é legal a gente ver a produção agroindustrial, nós temos aqui diversos indicadores que sim, valem a pena você dar uma olhada, porque tem aqui itens importantes como o custo caixa da cana, custo caixa da indústria, você tem o custo caixa de produção que é ligado com cana e indústria, e aí você tem todo aqui o custo do produto agrícola, tá bom? Aqui é importante você sempre dar uma olhada se isso tem subido, se tem caído, e eu quero mostrar aqui alguns indicadores para vocês. Primeiro deles, custo total de produção. Eu quero que vocês vejam que esse custo total de produção, ele caiu olhando de um ano para o outro. Ainda que você tenha colocado projetos de pé, aqui o custo caiu. E aí você precisa entender por quê.
O custo do produto agrícola demonstra a captura de ganhos de escala e eficiência. Opa, duas palavrinhas aqui que nós gostamos muito. Escala, porque mostra que nós estamos conseguindo produzir e chegar a maiores lugares, e eficiência, ou seja, reduzir custos. Por que que você reduziu esses custos? E aí eles trazem isso para a gente. Porque nós tivemos diluição dos custos fixos. Isso daqui, gente, é ótimo, porque quando você consegue reduzir custos variáveis, bem, é custo variável, não tem muito que você possa fazer, porque é variável. Agora, quando você pensa, por exemplo, que você está conseguindo reduzir os seus custos fixos, talvez ali como empregados, porque você tirou alguns empregados, porque você tem uma máquina que faz a mesma coisa que eles, você reduz custos, isso é ótimo para, claro, olhando aqui na visão do acionista, na visão financeira da coisa, tá bom? E aí, a gente precisa seguir para falar um pouco do etanol, que é um dos carros-chefe que nós temos aqui, o etanol, assim como o etanol de segunda geração, e nós vamos olhar um pouco do que aconteceu, tá bom? Olhando, portanto, para o preço médio do etanol, você vê que teve aqui uma variação negativa, tá bom? De 12,7%, tanto próprio quanto de comercialização. Mas o que eu quero trazer para vocês, efetivamente, está aqui embaixo. Eles trouxeram uma estratégia assertiva de comercialização no estoque de passagem. Tiveram aqui uma captura na evolução dos preços do etanol e este posicionamento tático de estoque de 26% visa capturar retornos ainda melhores com a recente evolução dos preços do etanol no decorrer do ano. Portanto, o que a empresa está falando? Olha, eu tive aqui um volume de vendas menor em relação ao etanol. Por quê? Porque eu estou enxergando que é mais vantajoso eu fazer estoque hoje do etanol para que eu lá na frente visualize preços maiores e consiga vender a preços maiores um produto que eu vou estar cheio, eu vou estar lotado. E eles aumentaram o estoque deles aqui em 26%, portanto, para os próximos trimestres, eu quero crer que eles vão desovar todo esse etanol aqui e nós teremos resultados bastante significativos, tá bom? Em relação ao etanol de segunda geração, que eu sei que o pessoal gosta muito e é uma das teses fortes que nós temos aqui dentro, nós temos aqui algumas questões importantes, mas a principal que eu queria trazer para vocês é que o etanol de segunda geração ele já está trazendo uma margem de contribuição para a empresa na ordem dos seus 14%. Portanto, temos aqui algo muito positivo, mostrando que o etanol de segunda geração foi algo assertivo dentro da empresa e que todas as plantas que eu comentei com vocês, planta 1, planta 2, até a 9, elas ainda trarão muito resultado. Só que aí, mais uma vez, tudo isso vai ocorrer lá para 2027, mais ou menos também 2028, e a partir dessas datas é que nós teremos início dos resultados mais fortes da empresa. Então tem que aguardar, só que me parece que eles já estão acertando muito bem nessa tese aqui, tá bom? Vamos seguir um pouco, Lúcaro, por que que eu falei para vocês que aquela queda não era problema? Porque, assim como no etanol, eles olharam e falaram, olha, vale mais a pena você fazer um estoque do produto para você fazer uma venda futura com melhores preços. Então, olha só como é importante e valioso você não ficar preso num único trimestre. É legal você sempre olhar o filme que a empresa quer que você veja. Para que, olha, hoje eu não consegui vender muito açúcar, mas lá no futuro eu vou conseguir fazer a venda deste mesmo açúcar que já está produzido, mas por um preço talvez 20, 30% maior do que está hoje, beneficiando muito mais o acionista. Portanto, quando você vir quedas do preço do produto ou até mesmo do volume de produção, calma, a empresa já está há muito tempo nesse ramo e ela sabe como trabalhar com essas oscilações, ela sabe como trabalhar com os preços e aqui mostra mais uma vez que a Raízen está fazendo muito bem esse trabalho, tá bom? Vamos seguir, né? Porque aqui a gente começa a chegar em alguma das partes que eu gosto bastante, porque eu te falei que lá em 2027, mais ou menos também ali 2028, nós teremos o resultado de todos esses investimentos. E aqui eles fazem a segregação do que é cada investimento, né? Então eles mostram, ó, recorrente para manutenção operacional. Só que aqui eu não quero ver esses, porque esses aqui em cima é o que tecnicamente a gente chama de OPEX. OPEX basicamente são os custos que você tem para manutenção da sua operação. E eu não quero ver isso. Eu quero ver outra coisa. Eu quero ver o CAPEX. O CAPEX é, em síntese, o investimento que você faz para a empresa crescer. É o que a gente chama, então, de expansões e projetos. Gostei de ver que o etanol de segunda geração é o que eles estão colocando mais dinheiro nesses últimos tempos. Pensando aqui em energia elétrica, nesse Power Energy que eles têm, biogás e outros projetos, eles têm aqui
consolidado na expansão em projetos, 773 milhões de reais que eles colocaram em novas fábricas, novas plantas que sim vão trazer resultado lá no futuro. Eu quero mostrar ainda por fim a questão do fluxo de caixa. Por quê? O que me chamou mais atenção aqui? O que me chamou mais atenção está aqui embaixo. O fluxo de caixa livre para os acionistas foi negativo, em 6 bilhões de reais, e a empresa fez um consumo de caixa também de 6 bilhões. Qual que é o ponto aqui que eu quero que você enxergue, por favor? Olhe isso com muita cautela, porque essa daqui é uma informação tão valiosa. Eu vou até trazer para mim, porque é muito importante, pessoal, que você compreenda como analisar esses indicadores, para que você não caia em algumas besteiras que o mercado pode colocar ali para você. Então, só para você saber, eu tenho um livro que eu fiz, que eu ensino tudo isso daqui que eu estou passando para vocês, de uma forma muito mais didática, de uma forma muito mais simples, para você saber analisar balanço patrimonial, fluxo de caixa, demonstrativo de resultado e como cada informação conversa com a outra. E olha só que interessante. Tudo aquilo que eu te falei de estoque, tudo aquilo de açúcar, tudo aquilo que eu te falei também do etanol, olha só onde que vai aparecer. Quando eu vejo aqui, por exemplo, ó, na questão do fluxo de caixa operacional da empresa. Olha o que aconteceu. Olha o quanto o estoque aumentou. Só para você saber, no fluxo de caixa, quando você tem lançamentos negativos aqui no fluxo de caixa operacional, em relação especialmente aqui à variação de ativos e passivos, quando está negativo, significa que isso aqui vai para o balanço patrimonial na ordem dos ativos, ou seja, eles estão aumentando o estoque em 4 bilhões e meio de reais praticamente. Portanto, imagina só quando a gente conseguir transformar todo esse estoque aqui para baixo, para caixa. É muita coisa. Tanto é que esse fluxo de caixa operacional negativo de 7,8 bi, mais da metade foi impactada por conta desse estoque. Então, calma pessoal, olha só a diferença. Olha a diferença de um trimestre para o outro. Ó, se você for pegar aqui do ano passado e este, olha só o estoque que você tem de 4,4 bi e de 1,2 bi. Ou seja, eu estou falando de 3 vezes mais o que a empresa tinha de estoque, vendo que lá na frente ela vai poder utilizar esse estoque com muito mais facilidade à medida que os preços subirem, ela vai desovar isso aqui e ganhar muito mais. Então a empresa está fazendo uma excelente atividade com a sua operação. E claro, pensando que ela consumiu caixa, você pode se perguntar, André, isso daqui, devo me preocupar? Ela consumiu 6 bilhões de reais. E aí eu vou trazer vocês para o nosso último slide, que é para mostrar aqui que os caixas e equivalentes de caixa, ou seja, dinheiro que a empresa tem, está aqui em 8 bilhões de reais. Ela tem aqui 14 no final do período, né, que ela tinha, consumiu aqueles 6 e ficou com esses 8 bilhões. Ou seja, ela tem muito dinheiro ainda para colocar projetos de pé, para pagar a dívida, para pagar a alavancagem. Então, não se preocupem com a empresa, pelo menos neste momento, claro, sempre valioso você continuar o acompanhamento. E se até aqui você não conseguiu compreender todo o meu otimismo com essa empresa, imaginando que os projetos que ela tem para colocar pela frente são muito bons, então é o caso de eu reforçar que é uma baita de uma empresa. André, que preço que você acha que vale a pena a Raizen? Olha, eu estou fazendo lá para a nossa área de membros o valuation de diversas empresas e a Raizen vai ser uma das próximas que eu vou fazer. Portanto, eu vou deixar aqui no final a nossa área de membros para você conhecer e ver o valuation de outras tantas empresas, inclusive da Raizen, e vou deixar também outro vídeo para você continuar seus estudos. Por hoje é isso, muito obrigado e tchau!